Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software. Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io. Estamos também no Twitter e no Instagram como @fronteirases. Olá, ouvintes! Esta é a parte 2 de nossa entrevista com Igor Steinmacher sobre contribuição em projetos de código aberto. As perguntas que fizemos e os links para os artigos comentados estão em nosso site. Acesse o link na descrição do episódio. E a sua pesquisa, né, que tem vários artigos com vários colaboradores diferentes. Esse aqui eu acho que você nem é o primeiro autor, mas... eu vou fazer a pergunta, claro, você é um dos autores, né? Que não é especificamente sobre novatos, né? O nome do artigo é Will You Come Back to Contribute? Investigating the Inactivity of OSS Core Developers in GitHub, que traduzindo seria Você vai voltar para contribuir? Investigando a inatividade dos desenvolvedores core de open source no GitHub. Então, já tem um conceito aí também de desenvolvedor core, né? Foi publicado numa das principais revistas da engenharia de software, Empirical Software Engineering. Então, aí é um pulo de 7 anos, porque esse aqui é de 2022. Então, você e seus coautores investigaram como pessoas desenvolvedoras se tornam inativas, ou porque elas fazem intervalos, né? Ficam um tempo sem contribuir em projetos de código aberto. Então, sobre esse trabalho, eu queria saber quais foram os principais achados e como isto pode ajudar com a comunidade de desenvolvedores de software. Bom, beleza. Para começar, esse artigo ele é em parceria com o pessoal da Universidade de Bari, na Itália. O primeiro autor é o Giuseppe. Ele é um aluno de doutorado que passou uma temporada aqui, né, inclusive quando eu estava aqui na minha outra passagem por aqui, comigo no meu laboratório desenvolvendo essa pesquisa. Tá? Então é um trabalho em parceria que até hoje a gente interage bem aí com o Fábio e o Filippo, que são os professores de lá. Bom, esse trabalho ele é bem interessante porque a gente tenta olhar outra perspectiva, né? o outro lado, né? O outro fim do carretel aí, do caminho. As pessoas entrando e as pessoas saindo. Então, a gente queria entender se as pessoas deixam os projetos, primeiramente, né? E por que elas deixam os projetos? E quais as chances dessas pessoas deixarem e voltarem? Então, esse é um passo inicial de uma coisa que a gente pretende continuar aí. E a gente tentou buscar insumos nos trabalhos da saúde. E falou assim, as pessoas têm ritmos, né, de vida, cada um de nós tem um ritmo diferente. Eu tenho meu ritmo que eu trabalho tantas horas, eu preciso descansar tantas horas, eu preciso de tantos dias na semana para parar, as pessoas normalmente têm períodos de férias. Então a gente tentou buscar insumo para tentar entender, será que a gente consegue, baseado nessa teoria de que as pessoas têm os ritmos diferentes, né? A gente consegue mapear isso aí para desenvolvedores de software livre, porque como o desenvolvimento de software livre, hoje nem tanto, né? Mas grande parte dos projetos de software livre de um tempo atrás, eles não contavam com pessoas que tinham tempo integral para desenvolver esses projetos. Seria uma ferramenta interessante para as pessoas que mantêm o projeto entender o que esperar dos desenvolvedores. Né? Então a gente buscou, como eu falei, insumos aí nesse ritmo das pessoas, em que a gente mapeou os momentos em que a gente está ativo, os momentos que a gente está num estado dormente, né? Então a gente dorme, todos nós dormimos, e tem as pessoas que quando acaba a vida a gente passa para um estado morto, que a gente não faz mais nada. Então a gente queria entender, será que os desenvolvedores de software eles têm um momento ativo, um momento que eles tiram
longos períodos de folga, que seriam o nosso sono, e será que tem momentos que eles desaparecem de vez? E o que a gente achou que isso é bom? A gente investigou tanto projetos que são baseados em comunidade, né, que a gente chama de Community-Based Open Source, que a maior parte da contribuição, se não toda, vem da comunidade e são projetos que são impulsionados basicamente por voluntários. E a gente analisou um conjunto de projetos que são de propriedade, entre aspas, de fundações e empresas. Isto é, vai ter gente paga desenvolvendo para aquilo ali, muito provavelmente para manter o projeto saudável. No fim das contas, o que a gente achou? A gente achou que as pessoas tiram folga dos projetos. É bem comum os core developers tirarem folga. A gente achou que a chance das pessoas, quando eles tiram folga, deles estenderem esse prazo para passar para um estado gone, que é um estado tipo, fui embora, ela é muito pequena. Então, no geral, o que a gente achou é que é menos de 10% das pessoas que param por um tempo vão ter essa tendência de deixar o projeto. E que, em geral, as pessoas oscilam bastante entre ativo e inativo, principalmente em projetos que são baseados em voluntários. Mas uma coisa interessante que a gente encontrou é que quando a gente comparou o ciclo de vida dos dois tipos de projeto, a gente não conseguiu identificar coisas que são muito diferentes. A gente não achou diferenças significativas entre o trânsito entre as migrações de estados de projetos que são de propriedade de empresas e de projetos que são community-based. Eu tinha no meu coração, no começo dessa pesquisa, a vontade de falar assim, olha só, nesse tipo de projeto aqui as pessoas deixam os projetos mais vezes, ou a chance da pessoa deixar o projeto aqui é muito maior do que nesse outro tipo de projeto. Mas acontece que no final das contas não. Então a gente achou que outra coisa legal é que as pessoas que estão mais no topo, né, os contribuidores que entregam mais coisas, que têm um alto nível de contribuição, eles têm uma chance muito menor de sair dos projetos. A gente chegou a achar projetos que isso aí chega a 70% de chances a menos de uma pessoa que é do alto nível ali, pessoa que está bem no centro, né, a pessoa que domina grande parte das contribuições, deixar o projeto, chega de 70% mais baixas do que as pessoas que voltam. E o que a gente mais achou legal desse trabalho é que ele deixou bastante porta aberta de novo, né? A gente precisa conseguir entender quais são os indicadores, que a gente não conseguiu encontrar aqui ainda, os indicadores de que a pessoa vai tirar uma folga mais comprida. E qual o impacto dessas folgas mais compridas. Eu acho que isso é muito importante dos mantenedores de projetos, saber? O Adolfo vai tirar uma folga aqui, a chance do Adolfo tirar folga de 15 dias a partir da semana que vem é altíssima. Alguém tem que se coçar para conseguir ou cobrir o Adolfo, ou para todo mundo ficar ciente e falar assim, 15 dias a gente vai ficar trabalhando aqui, né, numa produtividade bem mais baixa. Eu acho que quer saber, primeiro, será que a produtividade baixa quando essas pessoas do core deixam? Ou será que outras pessoas assumem isso aí? Então, essa é uma primeira grande questão que a gente está tentando responder agora em outra pesquisa. E a segunda grande coisa que a gente faz, quais são os preditores de que essa pessoa vai deixar? Porque a gente encontrou conversando com as pessoas em surveys e entrevistas que muitos deles avisam os pares. E essa conversa não é pública. Então, se avisam os pares, está ok, né? Porque quem precisa saber provavelmente vai estar sabendo que essa pessoa vai tirar uma folga. Mas a gente achou casos que as pessoas falaram, não, eu não avisei ninguém, ou que o mantenedor falou, teve um caso aqui da pessoa que deixou o projeto por 20 dias e deixou descoberto o módulo dela por todos esses 20 dias. E a gente não sabia o que fazer, a gente teve que entrar em contato com ela porque o módulo que ela era responsável estava tendo alguns problemas. Então, foi um trabalho bem bacana, é um trabalho que eu pretendo, sim, continuar, que a gente está andando devagar, porque não tem nenhum aluno atribuído a essa linha de pesquisa, mas que a gente continua trilhando aí para tentar entender as maneiras as razões do desengajamento e os preditores.
Acho que isso é muito, muito importante no momento que a gente tem, não só em software livre, né? O grande turnover em empresas aí é uma coisa louca, né? As pessoas mudando de emprego do dia para a noite. Acho que essa é uma linha de pesquisa que hoje é bem quente e bem importante para a nossa indústria de software. Sim. Você publicou com o Ítalo Santos também, né? Que é um colaborador aqui no Fronteiras. O título do artigo é Hits and Misses, Newcomers' Ability to Identify Skills Needed for OSS Tasks. E a conferência foi a International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineer. Aí eu queria saber o seguinte, né, a respeito desse artigo, que também é importante, que vai tratar da habilidade de estudantes e novatos, né, e identificar habilidades que sejam necessárias para resolver uma tarefa de um projeto open source. Quais foram os resultados que vocês obtiveram, então, nesse trabalho, nessa pesquisa? Esse trabalho, ele você vê, bem próximo, né, do que eu fiz, e próximo do que eu falei, acho que alguma das perguntas de vocês, acho que é da Maria mesmo, de quais eram as barreiras que estavam em aberto ainda, ou que apareceram. Essa de encontrar a tarefa ideal é uma que a gente tem buscado bravamente e tentar reduzir. Tá? Esse é uma das tentativas de explorar como é que as pessoas entendem as habilidades que são precisas. Então, o que a gente fez, na verdade, a gente, baseado em um conjunto de tarefas, a gente pediu para que pessoas experientes dos projetos falassem para a gente o que era preciso para trabalhar naquela tarefa. Imagine que você chega na lista de tarefas e fala assim, putz, eu acho que para trabalhar nessa tarefa aqui, a pessoa precisa saber o framework X, precisa saber a orientação a objetos, precisa saber lidar com a biblioteca Y. Tá? Então a gente pediu para essas pessoas experientes fazerem e depois pediu para que estudantes fizessem isso, estudantes que tivessem começando aí no mundo de software livre, então, de certa forma, novatos, né? O que a gente encontrou é que a performance dos alunos, quando a gente compara o que eles falaram e o que os profissionais falam, ela é bem baixa, tá? A gente chegou aí, se eu não me engano, a precisão das respostas dos alunos foi abaixo de 40%. Tá? Quando a gente fala de bastante label, a gente 40% não é que eles estão errando um monte, é que são muitos labels que podem ter por tarefa. Então uma tarefa pode precisar de 3 ou 4 habilidades. E aí a gente olhou as perdas, a gente chama de uma métrica chamada Hamming Loss, que é quantas a porcentagem de erros que a gente teve quando a gente computa todos os labels que deviam ser marcados e não foram, ou até os que foram marcados errados, a gente teve um Hamming Loss de cerca de 20 e poucos % no total. Tá? Então a gente descobriu aí que os alunos eles têm essa dificuldade. Então, meramente olhando o que a tarefa descreve e o que tem lá, é difícil quando a gente fala de uma pessoa nova chegando no projeto. Porque às vezes os termos, às vezes os registros, o estilo linguístico usado ali, não são os mesmos que o aluno tá acostumado. E às vezes você coloca em alto nível uma coisa que as pessoas do projeto entendem, mas que a pessoa que é de fora não vai entender. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente encontrou. E se a gente for pensar em que tipos de coisas que os alunos são capazes de entender quais são as habilidades que precisam, eles vão muito mais no nível de conceitos. Eles conseguem capturar que tipo de conceitos de programação são necessários. Então, consegue dizer que vai precisar saber estrutura de dados, vai precisar saber orientação a objetos, porque é uma coisa bem alto nível, e você olhando o que o projeto faz e aquela issue você consegue fazer. Eles conseguem identificar claramente quando a tarefa é relacionada à base de dados, por exemplo, a interface de usuário. Só que eles têm bastante problemas em entender conceitos do tipo a compreensão de debug. Que tipo de ferramenta de debug, que tipo de ferramenta você vai precisar para trabalhar nisso. Tá? Então, esse trabalho também foi muito interessante para a gente ver que tipo de coisas a gente pode investir recursos.
Então, hoje a gente tem pessoas aqui, a gente tem um aluno de doutorado trabalhando em tentar identificar quais são esses conceitos, quais são as habilidades para etiquetar automaticamente as tarefas. Então, ele está trabalhando aí num lado de ontologias, para quais são as habilidades genéricas que se precisa, analisando o código de outras tarefas para ver o que dá para aproveitar dali e etiquetar issues. A gente já rodou um estudo, tanto com o projeto de software livre, quanto a gente rodou um estudo na indústria, e a gente tem tido uns resultados legais com relação aos frameworks e APIs que são necessários para resolver uma dada tarefa. A gente está indo para o lado de deixar essa coisa mais abrangente e entender quais são as outras habilidades que as pessoas precisam. Então, quem está tocando isso é o Fábio Santos, que é um aluno de doutorado que é orientado pelo Gerosa aqui, que é o oriento. A gente tem tanto o Ítalo e o Fábio estão trabalhando aí nessa vertente aí de Eu acabei não falando, mas tarefas, etc. esse artigo é novo, né, de 2022. Esse artigo ele foi apresentado em janeiro, se eu não me engano, no Summer. Ele é um artigo também que saiu do forno há pouco tempo. É recente também, né? E eu vi lá que os alunos acabaram reportando 94 skills, né? Então é bastante coisa aí que dá para trabalhar, né? Uhum. E só para contextualizar para quem estiver escutando, o Gerosa é o Marco Aurélio Gerosa, né? Também professor da NAU, agora professor titular. E uma curiosidade é que eu já entrevistei vários Gerosers, né? Acho que você e vários outros, inclusive lá em outros podcasts que eu tenho, né? Entrevistei uma pessoa aqui da comunidade de Elixir, né? Aí ele falou que existia esse termo, né? Os Gerosers, né? As pessoas que estudaram o concurso. Eu tô conhecendo agora, só para deixar claro aí. Eu gostei. A Marielle, né, você, as pessoas foram orientadas em mestrado ou doutorado pelo Marco Aurélio Gerosa. Que o Marco Aurélio acho que ele ainda orienta, né, na USP, não sei, Sim. né, mas ele era... Sim, ele orienta no IME. Ele era professor da USP e foi para NAU, né, como eu falei lá no início. Agora, uma pergunta que tem a ver até com a Marielle Wessel, que agora é professora lá na Holanda. Eu não gravei ainda o nome da universidade dela, mas eu sei que ela é professora na Holanda, numa universidade da Holanda. E você fez alguns trabalhos com ela, mas eu estou querendo aqui mais pensar na questão do... Claro, essa pergunta também é bem aberta, bem geral, então é mais para você dar uma ideia, assim, para quem estiver escutando, como é que bots podem ajudar ou atrapalhar pessoas que desejam contribuir com projetos de código aberto. Boa. Então, de novo, em linhas gerais, esse é o trabalho da Marielle mesmo, né? O doutorado dela foi exatamente ir atrás dessas coisas. O que eu posso dizer é que, em linhas bem gerais, é que os bots que hoje existem em plataformas de software livre, a gente investigou o GitHub, imagino que em outras devam existir as mesmas coisas, é que os bots eles são desenhados, eles são projetados para ajudar os mantenedores do projeto, a grande maioria. Tá? Então, são as atividades dos mantenedores que estão sendo automatizadas por esses agentes que interagem em canais de comunicação dos projetos. Então, eles são bots porque eles interagem, são chatbots porque eles interagem em canais de comunicação. Acontece que essa automação que facilita a vida dos mantenedores, muitas vezes, como eu falei, ela se dá, a saída dela se dá nos canais de comunicação disponíveis para todos os desenvolvedores. Então, isso traz uma certa insatisfação por parte de alguns desenvolvedores, porque a saída que está ali às vezes não é de interesse deles, ou eles não sabem o que fazer com aquela saída do bot. Então, esse buraco em que, ok, eles se comunicam no mesmo canal que eu, e as mensagens deles começam a se intercalar com as minhas, é o cerne do problema. Porque eu não consigo conversar com muitos desses chatbots, eles interagem de acordo com certos comandos ou certas coisas que acontecem no projeto. Só que essa comunicação vai estar no meio da minha comunicação com outros desenvolvedores. Então ele traz uma certa bagunça, um certo barulho ali para a comunicação. Então, os bots são sim hoje uma mão na roda. A gente ainda não está usando a todo vapor a capacidade dos bots. Se a gente achar aquele lance da casa de ferreiro espeto de pau, né?
Se a gente olhar outros domínios como psicologia, ensino, os bots estão aí a todo vapor há algum tempo já desempenhando um papel fenomenal. A gente, na engenharia de software, aqui está engatinhando com bots ainda automatizando tarefas pequenas, né? Então, a gente não tem muito esse lado comunicação. Acho que a partir do momento que a gente conseguir juntar essas saídas com alguma coisa que possibilite as pessoas terem um entendimento maior sobre o que está acontecendo, a gente vai ter uma evolução. Mas hoje eles são ajudam de um lado e do outro lado as pessoas não entendem ainda o que fazer com aquilo ali. Certo. E você ministrou uma palestra, né, Negotiation and Embedding Software Project Estimates, no evento It Will Never Work in Theory, em 2022, né, que é organizado pelo Greg Wilson e cujos vídeos foram publicados depois no canal do YouTube da Strange Loop. É uma famosa conferência de praticantes, né? Praticantes são pessoas do mercado. Como surgiu o convite e sobre o que é esta palestra? Bom, vamos lá. O Greg Wilson é uma pessoa fenomenal. Ele é uma pessoa de muitos contatos e entusiasta ao extremo do relacionamento entre pesquisadores e a indústria. A gente tem conversas muito frequentes, então de vez em quando a gente conversa muitas vezes no mês, de vez em quando a gente fica meses sem conversar nenhuma vez. Mas ele tem bastante interesse em levar as ideias do que as pessoas que fazem pesquisa sobre a interação de pessoas e sobre o funcionamento de desenvolvimento de software para a indústria. Tá? Então, eu conheço o Greg há alguns anos, eu não consigo precisar quando foi que a gente teve nossa primeira interação, eu nem sei como, mas ele sempre tenta nos colocar em contato com a indústria. Então, esse evento em específico, ele leva o nome do Never Working Theory, que é um blog que ele tem, não sei nem se eu posso chamar de blog aqui, em que ele faz um trabalho fenomenal de ler artigos científicos e escrever numa linguagem numa linguagem leiga, para que as pessoas da indústria consumam. Então, é um trabalho fenomenal. Ele falou assim, putz, eu vou fazer um evento, então, com essa mesma pegada, só que convidando as pessoas para falarem nessa linguagem, para os praticantes, né, para as pessoas da indústria. Então, o convite saiu disso aí, ele acompanha há muito tempo o meu trabalho de novatos e de como as pessoas interagem, porque ele está no meio educacional aí de carpentry, de ensinar pessoas de outras áreas a análise de dados e computação. Então, os meus trabalhos, eles interagem bem com essa coisa que ele trabalha. E ele perguntou para mim se eu tinha alguma outra coisa que eu queria falar nesse evento. E aí veio à mente o trabalho que eu tenho colaborado, que é da Patrícia Matsubara, que é aluna da UFAM, da Tayana e do Bruno. E eu propus para ele alguns tópicos e ele falou, putz, esse aqui de estimativas é bem legal. Vamos falar de estimativas, porque as pessoas acham que estimativa é uma coisa trivial, muitas pessoas acham que é uma coisa que não funciona, então vamos falar sobre isso. Então, foi daí que surgiu o convite. E esse trabalho da Patrícia, ela foca em entender algumas problemáticas aí relacionadas a estimativas, né? Especificamente, se a gente for falar desse trabalho da Patrícia, a gente fala de técnicas de negociação para evitar que algumas coisas aconteçam, porque muitas vezes as pessoas são levadas a concordar com estimativas por fatores externos. Então a gente tem ali um gap entre o que os desenvolvedores acham que tem que fazer e o que o cara do negócio consegue vender para o cliente, né? Então, às vezes, existe esse empurrão aí de, putz, a gente precisa fazer essa estimativa caber nisso aqui, porque é o que eu consigo justificar. E o que eu tentei trazer nesse pedaço do trabalho dela que eu levei para o público é que as pessoas precisam entender que tudo tem valor de negócio. Então, a gente tem que toda a cadeia de estimativas e vendagem das estimativas mostrar qual que é o valor de negócio. Então, por exemplo, as pessoas que vão pagar débito técnico ou fazer refatoração, normalmente essas tarefas elas vão embarcadas em tarefas futuras, na estimativa de tarefas futuras, fala assim, essa tarefa demora 4 horas, mas põe 8 para a gente poder refatorar. E a pessoa não consegue enxergar que essas coisas acontecem. Então é preciso você conscientizar toda a cadeia de que isso é importante para o projeto, para as pessoas,
e para o produto. Então, esse foi a grande saída, a grande mensagem, é que cada um no seu quadrado ali, o desenvolvedor júnior, o PO, o gerente e o cliente, tem que ter esse conhecimento. Então, é um trabalho bem bacana, ela está levando à frente, ela tem agora uns artefatos que ela está experimentando, a gente está até escrevendo alguns artigos sobre isso, para tentar ensinar aí técnicas de negociação para desenvolvedores de software. Muito interessante. E lembrando que a Paty, ela participou do Fronteiras Live, né? Apresentou um dos artigos dela lá para gente, está no nosso canal. A questão do evento, eu gostei muito da ideia, eu não assisti nenhuma palestra do evento ainda, mas tá lá tudo no YouTube, né? Acho que foi ao vivo, né? E aí ele foi colocando aos poucos as gravações no YouTube. Aí eu fui ver o número de visualizações, o que tem mais visualizações é de uma professora que eu sei que ela faz um esforço de ir para conferências de desenvolvedores, que é a Feline Hermans, né? Talvez por isso que ela já seja até conhecida desse público mais de mercado, né? E também o trabalho dela eu acho que acaba sendo bem claro que tem uma aplicação prática. Uma pergunta antes de passar para a próxima, padding, o termo padding é o que a gente chama em português de colocar a gordurinha? Exatamente. Exatamente. Então, esse caso aí que eu expliquei é uma das razões que eles fazem esse padding, né? Você embarcar ali, vamos pagar esse débito técnico aqui, então a gente coloca 4 horas a mais. Putz, ficou coisa da release passada para fazer nessa, então coloca um pouquinho a mais aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Tem razões para o padding. A razão para o padding a gente acha aí na literatura de riscos, que é para você adicionar ali um buffer, né? Se você tem alguma tarefa que você não sabe ao certo quanto tempo vai levar. Mas as diferentes. A Paty ficou observando alguns times por algum tempo, então ela conseguiu enxergar diversas coisas que os estimadores fazem que acabam caindo dentro desse buraco do padding. Legal. E você publicou também recentemente o artigo, aí já com outra, que a gente já falou aqui, que participou do Fronteiras Live, a Bianca Trinkenreich, doutoranda lá da ANAU, que é uma investigação empírica sobre os desafios encontrados por mulheres na indústria de software, um estudo de caso. Eu até deixei essa pergunta como fora, porque não é sobre open source, né? Eu acho que vocês fizeram um trabalho com a Ericsson, se não me engano, né? Mas não é ligado nem a código aberto, nem a contribuições. Então, você pode falar um pouco para a gente sobre esse trabalho? Bom, o trabalho da Bianca, a Bianca é minha aluna aqui, aqui no Arizona. O trabalho dela, ele é relacionado a software livre, tá? A tese de doutorado dela. A gente andou pesquisando algumas coisas sobre esse lance de problemas que as mulheres enfrentam e como elas se sentem confortáveis, se elas se sentem parte, etc., em projetos de software livre. E a gente estava conversando com o Ricardo Brito sobre isso. Ele falou assim, putz, vamos fazer isso aí na Ericsson, porque a gente está querendo entender mesmo o que a gente pode fazer, o que as mulheres estão enxergando. Então, surgiu essa oportunidade e a gente rodou esse survey na Ericsson com mulheres de 7 ou 8 países diferentes que trabalham na Ericsson, e a gente encontrou todos os tipos de problema que você pode imaginar, que muitos deles de cunho cultural, muitos deles que são, eu costumo dizer que eles são legados aí da humanidade, né? Então, várias coisas como você ter problemas com maternidade, você ter problemas com balanço de work-life, né, de trabalho e vida pessoal, as mulheres reclamando bastante com relação a ter esse glass ceiling, que é o teto de vidro, né, que não consegue subir porque elas são mulheres e porque, veja bem, pode ser que você precise tirar licença e etc. e tal. Então, a gente vê que no mundo corporativo a gente tem coisas que a gente consegue enxergar, que tem coisas que transcendem o que a gente vê no software livre, né? Quando a gente fala de mundo corporativo, as pessoas pensam muito mais em carreira, as pessoas pensam muito mais em pagamento, obviamente, né?
as pessoas pensam muito mais em conseguir ser alguém dentro da empresa. E a gente vê que, mesmo com todo esse apelo, a gente vê que a Ericsson é uma empresa que investe em diversidade e inclusão. A gente tem essa noção. Até lá que eles têm essa preocupação, a gente vê que as mulheres se preocupam bastante. A gente ficou surpreso, inclusive, de ver que em alguns locais da Ericsson, as mulheres reclamam explicitamente do pay gap, né? Da diferença de salários entre homens e mulheres desempenhando o mesmo papel. Então, foi um trabalho bem legal para a gente ver que isso não acontece só no software livre, que é difícil também no mundo corporativo, e que as diferenças que existem, elas são sutis e às vezes são só porque é do mundo corporativo e do mundo não corporativo. Outra coisa que é importante ressaltar daqui é que as diferenças culturais regionalistas, né? Então, enquanto a gente observou isso aí, que alguns países eles têm algumas coisas que são mais críticas, outros não apresentam tanto essas coisas como críticas. A gente vê que as reclamações, quando a gente compara Brasil, Índia, Suécia e Estados Unidos, a gente tem algumas diferenças ali, que são exatamente esse ranço aí, né, esse legado que a gente tem, do que a gente carrega da nossa cultura. Né? Então, pessoas reclamam de hierarquia em alguns lugares e outros não. Pessoas reclamam de diferença de pagamento em alguns lugares e outros não. Então, a gente está dando passo sim, mas eu acho que a cultura é uma coisa muito difícil de você conseguir mudar. Acho não, tenho certeza, né? Que, veja, eu mesmo pesquiso diversidade e inclusão, eu sou interessado, tenho maior cuidado quando eu lido com tópicos do gênero, e às vezes eu me pego usando linguagem que não é inclusiva, pensando coisas que não são exatamente inclusivas. Então, é difícil a gente se livrar disso aí, né? Então, foi interessante enxergar que existem países em que as coisas são sim mais iguais, menos diferentes talvez, e países em que o buraco é muito mais embaixo. Legal, acho bem importante esse tema também, né? Bom, você recentemente anunciou a sua saída da UTFPR, né, e voltou para a ANAL, onde já tinha trabalhado por um período. Então, a gente viu que no podcast do Bruno Cartacho, HiDev, você falou bastante sobre como era o trabalho na ANAL, né, em termos de carga horária, exigências de pesquisa e as dificuldades em contratar estudantes. Algum tempo depois daquela gravação, você voltou para o TFPR e agora está voltando para a ANAL. Então, você pode contar para a gente quais foram as suas motivações para esse retorno? Com certeza. Todas as diferenças que eu mencionei lá, eu até me lembro bem as coisas que eu falei, elas seguem as mesmas, eu diria, com uma exceção, que no momento que eu deixei o Brasil, era muito mais tranquilo a gente encontrar estudantes bons que queriam seguir na carreira acadêmica. E essa é uma dificuldade que eu acho que existe agora em todos os lugares, né? Então, mesmo sendo uma coisa que, para nós que estávamos na universidade pública, era um curso gratuito, né? Que as pessoas podiam, inclusive, receber bolsa. Hoje, nem assim a gente consegue contratar. O mercado está aquecido, as pessoas não querem mais saber de carreira acadêmica, a gente perde alunos no meio da graduação, porque eles vão para o mercado e nem sequer querem terminar o curso superior. Então, acho que essa é o grande gap. O que me motivou a voltar foi exatamente esse ponto que a gente tinha como positivo não ser mais positivo e o tamanho do desmanche que a gente está enxergando aí, né? Então, conseguir dinheiro para fazer o mínimo está sendo impossível. Então, conseguir um financiamento para você conseguir pagar a publicação de um paper está sendo incrivelmente difícil, tendo que juntar pedacinhos de dinheiro de diversos lugares para conseguir garantir que aquele seu trabalho está sendo recompensado, né? Sem contar que você não consegue se manter no mesmo ritmo de produção, no mesmo ritmo de pesquisa que as pessoas do exterior que têm financiamento, que têm o tempo para fazer isso. E cada vez mais eu estava vendo meu tempo se esvaindo em coisas que não eram pesquisa. Eu trabalhando com pessoas que não são recompensadas e que acabavam por deixar a pesquisa do dia para a noite. É entendível por mim, porque se eu estou fazendo um trabalho voluntário que eu gosto e a coisa que me sustenta
tá me obrigando a gastar mais horas, as pessoas vão deixar. Eu me vi como o que eu gosto de fazer é pesquisa. Eu gosto bastante de ensinar, mas eu gosto de pesquisa. Eu me senti um pouco encurralado, né? Porque eu ia ter que deixar de lado esse aspecto aí de pesquisa para eu poder conseguir viver uma vida tranquila. E eu não queria. Então, chegou num momento que eu falei assim, ou eu vou seguir uma carreira de professor, que eu vou ter algum projeto de pesquisa pequeno, ou eu vou investir numa carreira de pesquisador, porque eu entendo que é preciso lutar, que tem muitas coisas que precisam acontecer, mas se eu investir o esforço que eu posso investir em lutar para conseguir melhorar, eu acho que eu vou me exaurir muito rápido também. Então foi muito baseado no estresse de você conseguir conduzir pesquisa da maneira como ela está no Brasil hoje. O que me facilitou a vida é que quando eu pedi as contas aqui, eles não necessariamente me desligaram. Falaram assim, se você quiser voltar em 2 anos, você só avisa. Então eu consegui voltar muito facilmente, negociando algumas coisas, e consegui voltar para cá. Então não foi uma coisa... Dói o coração, porque se eu pensar no lado emocional, o Brasil é o meu lugar, é onde eu deveria estar, mas a maior parte do meu dia eu passo trabalhando, né? Porque quando eu estou dormindo, eu estou trabalhando, né? Óbvio, tirando a vida pessoal. Então, se a coisa do trabalho não estava funcionando, a gente chegou à conclusão de que a melhor coisa a se fazer seria tentar de outra maneira. Então, aqui eu tenho tempo para pesquisa, como eu falei lá no podcast do Bruno, só para lembrar aí, quem não ouviu aquele lá, a minha carga didática é de uma disciplina por semestre, uma disciplina de 3 horas, que eu posso acumular em um semestre apenas. E eu tenho, em contrato, 65% do meu tempo é para pesquisa. Então, isso é pelo menos 3 dias da minha semana são focados em pesquisa, que eu posso orientar alunos, etc. e tal. Hoje a gente tem, se a gente for pensar, mas a busca por aluno está difícil, hoje a gente tem aqui uma grande possibilidade e até a nossa grande fonte de pessoas que a gente está recebendo agora é do Sudeste Asiático. Então a gente está recebendo um grande fluxo de pessoas do Sudeste Asiático, o que facilita bastante a nossa contratação. Então tem as dificuldades, porque você precisa do dinheiro para conseguir fazer alguma coisa, porque você precisa do dinheiro para pagar o curso dos alunos, você precisa do dinheiro para manter o seu laboratório, mas existem mecanismos de você conseguir o dinheiro. Vai ser difícil, mas eu tenho para onde mandar meus projetos, para ser mais direto assim. Hoje eu não tenho para onde mandar projetos no Brasil. Eu tenho que esperar 2 anos para sair um edital que vai me pagar aí, sei lá, 30 mil reais, que eu consigo fazer uma viagem para uma conferência. Até uma discussão que a gente estava tendo esses dias, que as pessoas recebem dinheiro, elas preferem ficar fazendo coisas locais do que fazer uma viagem. Hoje o dólar não está favorecendo a gente, né? Então, se você for comprar uma passagem... Hoje mesmo estava discutindo com alguém que teve um artigo aceito no OSS, no Open Source Systems Conference, e não vai, porque a passagem custa 12 mil reais. Então, é muito difícil você se manter nesse mundo maluco aí. De novo, me dói um pouco o coração ter tido que deixar, porque eu acho sim que existe possibilidade de a gente ser um país assim bombástico, pelo menos na nossa área de pesquisa. A gente é bem visto fora do país, as pessoas nos conhecem graças a alguns anos aí, eu diria anos dourados que a gente teve, no meio dos anos 2010 ali, que a gente teve muita gente emergindo na engenharia de software, é muito bem visto fora do país. Tanto que professores daqui, professores da Europa, seguem buscando alunos aí na fonte, né? Eles vão garimpar os alunos aí no Brasil. A gente vê vários casos assim. E agora está passando para professores, né? Você mesmo, Adolfo, você mantém a lista dos exilados, né? Você vê que esse número está crescendo, infelizmente, né? Exato. Eu vou, antes de falar sobre
É, que lembrei assim, quando você estava falando, você falou, não sei o que, um artigo é caro. Atualmente eu sou coordenador do programa de pós-graduação em computação aplicada aqui da UTFPR, por sinal, se alguém quiser ainda fazer mestrado no Brasil, a gente está com o edital abrindo e é completamente gratuito para quem é do mercado, né, quiser vir aqui. Infelizmente, acabou a pandemia, a pandemia não acabou, mas acabaram as restrições de pandemia, volta a ser quase tudo presencial, mas algumas coisas ainda dá para ser online. Mas, enfim, como coordenador, eu sou responsável por dar dinheiro aqui para esse professor fazer isso, fazer aquilo. Então, aí um professor falou, a gente teve um artigo publicado aqui, nós, não sei o que, né? A gente pagou R$ 9.600. Eles já pagaram, né? Eles só estão querendo agora ver se o PPGCA cobre um pouquinho, né? Imagina, R$ 9.600 é mais da metade do que o PPGCA tem no ano todo para gastar com essas coisas. Então, imagina aí. Claro, também tem outras fontes, né? CNPq, fundação, etc. E uma curiosidade você, talvez não agora, mas em algum momento você pode vir a receber alunos e alunas brasileiros aí que queiram fazer doutorado aí na NAU. Com certeza, se alguém se interessar aí por algum dos tópicos, por favor, só conversar que a gente sempre pode encontrar uma maneira de trazer alunos aqui para o programa de mestrado e doutorado. Eu falo uma curiosidade que eu estive aí em Flagstaff em 8 de julho de 2014. Não sei se alguém vai lembrar o que aconteceu em 8 de julho de 2014, mas foi o dia do 7-1, né? O Brasil perdeu do 7-1 da Alemanha. Eu estava lá em Raleigh, né? Eu estava passando um período lá. Eu não gosto de chamar pós-doutorado porque eu já tinha emprego. Eu estava passando um ano sabático com a Laurie Williams na North Carolina State University, que fica na Carolina do Norte. E aí, uns dias de verão, né? Julho é verão, não tinha nada na universidade. Vou conhecer o Grand Canyon, que fica pertinho aí de Flagstaff, né? E o hotel que a gente conseguiu foi em Flagstaff. A gente ficou num hotel em Flagstaff, mas antes a gente pegou o avião, foi para Phoenix, Arizona, e foi de carro até. Aí parou em Sedona, né? Que é um lugar lindo, maravilhoso, com os visuais assim. Exatamente. Aí quando eu cheguei lá, assim, eu tava dirigindo na hora do jogo, né? Pra você ver como eu não sou tão fanático assim pro futebol. Mas aí eu peguei o celular, tentei conseguir um sinal assim, e vi 5-0 Alemanha. Não, tem alguma coisa errada aqui. Aí deixei pra lá, né? Mas aí quando eu cheguei realmente no hotel, e vi, não, realmente foi 7-1. Até hoje eu nunca vi os gols, todos os gols da Alemanha. Não quero me torturar. Nem queira, Mas é isso. Mas a cidade aqui é bem bonita mesmo. Os canyons são todos aqui em volta, tem vários canyons aqui em volta, como você falou. O pessoal que vai pro Grand Canyon, eles se hospedam aqui em geral, porque é uma viagem curta, né? Acho que é 40 minutos daqui até o Grand Canyon. Tem vários outros canyons aqui em volta, Sedona, é maravilhoso. E tem a questão do clima ser bom para quem gosta de fazer esportes, né? É um polo de esporte. Eu acho que isso eu perguntei lá no podcast do Bruno Cartacho. E agora a gente chega na pergunta, que é a pergunta que define o podcast, e até algumas pessoas dizem, as respostas geralmente são bem interessantes. E essa pergunta eu sempre gosto, porque no começo as pessoas falavam assim, não, mas como é que eu vou saber? Não, é só para você imaginar, ou você dizer o que você acha que vai acontecer, ou o que você gostaria de acontecesse em nossa área. Então, para você, Igor, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Eu acho que a gente tem uma grande fronteira aí a atravessar por agora, que é entender como a gente vai trabalhar nesse mundo conectado, desconectado, com esse grande pool de desenvolvedores espalhados pelo mundo, com esse grande desbalanceamento que existe de poderes no mundo. Então, acho que um momento que a gente conseguir entender como esse fenômeno do work from anywhere funciona e quais são as maneiras que o mundo pode, as coisas que o mundo pode aprender com esse fenômeno, eu acho que a gente vai entender diversas coisas que extrapolam, inclusive, a engenharia de software. A gente está falando de uma fronteira da engenharia de software, eu acho que a gente está prestes a entender como a gente vai entender o mundo melhor, rompendo essa fronteira aí de como essa guerra de poderes vai influenciar o mundo do desenvolvimento de software.
Muito obrigado, Igor. Então eu deixo somente o espaço aqui para você dar umas últimas palavras para os nossos e nossas ouvintes. Bom, agradecer de novo, Adolfo, o convite, você, toda a equipe do Fronteira, a Maria Cláudia. Foi um prazer estar aqui, falar mais um pouquinho sobre a minha pesquisa e as pesquisas das pessoas que eu colaboro. Então, eu sou uma pessoa, como eu falei, que tem uma pessoa orientada a pessoas, então se você olha ali a quantidade de colaborações que eu tenho, ela é enorme e não podia ser diferente porque isso vem de como eu sou, então é difícil citar todo mundo, eu nem vou começar a citar nomes aqui, mas todas as pessoas, o meu trabalho é fruto do trabalho de outras pessoas, não tem nada que é só meu, nada que eu fiz até hoje é só meu, então tudo que eu fiz é fruto da colaboração com outras pessoas, tá? De novo, vou repetir, tá, Adolfo, que você me perguntou agora há pouco. Quem tiver interesse em explorar possibilidades de pesquisa por aqui, por favor, entre em contato. Não sei se você vai deixar meu contato disponível em algum lugar, fique à vontade. Página, e-mail. Vocês vão ser muito bem-vindos e eu vou ter todo o prazer em conversar com vocês se vocês tiverem interesse. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Vai ficar na descrição do episódio isso e os links para os artigos também. Certo, eu também agradeço, Igor, que você tenha aceitado o convite do Fronteiras, né? Acho que foi bem importante essa conversa que tivemos aí com você e vai elucidar muito a respeito de código aberto, né? De projetos de código aberto para os estudantes também e para outras pessoas aí que são interessadas em engenharia de software. Obrigada também, Adolfo, pela parceria, né? E tchau. Até o próximo episódio. Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, episódios mensais com pesquisadores e pesquisadoras da área de engenharia de software no Brasil e no mundo. Nossa equipe é Fábio Petrillo, Danilo Monteiro, Leonardo Fernandes, Adolfo Neto, eu, Maria Cláudia Emer, Miriam Rodrigues da Silva, Ítalo Santos e Diego Andrade. Estamos no Twitter e no Instagram como @fronteirases.